Sejam bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andreia. Eu sou a professora Andreia e vamos à nossa aula de hoje. Bem, gente, o assunto de hoje é a acentuação gráfica, mas não dava para a gente falar de acentuação gráfica sem que nós, primeiro, nos lembremos da sílaba tônica da palavra, né? De um assunto que eu chamo de tonicidade. Então, antes de mais nada, vamos nos lembrar o que é sílaba. Sílaba é o vogal ou grupo de fonemas que se pronunciam numa só emissão de voz e que sóis, ou reunidos a outros, formam palavras. Então, vamos dizer que quando nós falamos as palavras, nós emitimos sons ou grupos, né, de sons, grupos de fonemas. Eles são pronunciados de uma só vez, numa só emissão de voz. A isso a gente chama sílaba. Então, todas as palavras elas são formadas por sílabas, uma única sílaba ou mais de uma sílaba. E há sílabas que são pronunciadas com uma maior intensidade, com uma maior força. Então, essas sílabas que são pronunciadas com maior força, com maior intensidade, a gente chama de sílaba tônica. Por exemplo, na palavra legal. Na palavra legal, a sílaba que a gente pronuncia com maior intensidade, com mais força, é a última sílaba, é o gal. Na palavra marido, a sílaba que você demora mais para pronunciar, ou que você pronuncia com maior intensidade, é o ri. É a penúltima sílaba. Na palavra máquina, você pronuncia com mais força a sílaba ma. Ela é a sílaba que demora mais para a gente falar. Então, ela é a sílaba tônica. É a antepenúltima sílaba. Porque sempre que você vai falar em tonicidade da palavra, para você localizar a sílaba tônica, ela sempre vai ser ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Por isso que você tem que contar de trás para frente, nunca de frente para trás. Por exemplo, jamais nós diríamos que em máquina a sílaba mais forte é a primeira. Não, é a antepenúltima. Tá? A sílaba átona ou as sílabas átonas são as sílabas que a gente pronuncia com menos intensidade, com menos força. Eu disse que na palavra legal, por exemplo, a sílaba mais forte era o gal, era a última sílaba. Então, lé é uma sílaba átona, porque você pronuncia com menor intensidade, com menos força. Então, em relação a essa tonicidade, a posição dessa sílaba forte, a gente pode dizer que as palavras são divididas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas, por exemplo, né, a sílaba tônica é a última sílaba. Veja que na palavra portão, a última sílaba é a sílaba mais forte. Portanto, quando a última sílaba é a mais forte, a gente diz que a palavra é oxítona. A palavra mulher, a sílaba mais forte é o lher. Então, a gente também diz que é uma palavra oxítona. Na palavra paroxítona, a sílaba mais forte é a penúltima, a vizinha da última, né? Na palavra marido, o ri é a palavra, é a sílaba que a gente pronuncia com maior força, com maior intensidade. Então, a palavra marido é uma palavra paroxítona. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, dentre os vocábulos da nossa língua portuguesa, o maior número de palavras que nós temos é considerada ou é classificada como paroxítona, porque a sílaba forte da maioria das palavras está na penúltima sílaba. Na palavra ouro, a sílaba mais forte é o ou. Né? Então, você não vai dizer, não, é a primeira sílaba que é a mais forte. Não, é a penúltima, é a vizinha da última. E assim sendo, ela também é uma palavra paroxítona. Na palavra fábula, por exemplo, fábulas, como aí está no plural, a sílaba mais forte é o fá, é a antepenúltima sílaba. Portanto, fábulas é uma palavra proparoxítona. Simbólicas
simbólicas, a sílaba mais forte é o bó. Veja, eu tenho a última sílaba, a penúltima e a antepenúltima. A antepenúltima sílaba, que é o bó, é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Então, a gente vai dizer que simbólica, assim como máquina, como médico, como ônibus, são todas palavras proparoxítonas. E uma curiosidade, todas as palavras proparoxítonas são obrigatoriamente acentuadas. Né? Toda palavra que tem a sua sílaba tônica, a sua sílaba mais forte, a sua sílaba pronunciada com maior intensidade, né? Sendo ou estando localizada na antepenúltima sílaba, na antepenúltima posição, ela vai ser classificada como proparoxítona e obrigatoriamente ela vai ser acentuada. Mas por que a gente relembrou tudo isso? Porque para a gente aprender as regras de acentuação gráfica, a gente precisa saber a posição da sílaba tônica, né? Isso vai facilitar demais a nossa compreensão, o nosso entendimento em relação às regras de acentuação gráfica. E a primeira regra que a gente traz é em relação às palavras que são monossílabas. Porque, veja bem, oxítona, paroxítona, proparoxítona são todas palavras que precisam ter mais de uma sílaba para se classificarem dessa forma. No caso, eu trago aqui a regra dos monossílabos tônicos, aqueles monossílabos que são pronunciados com mais força. Eles têm uma significação, né? E aí, esses monossílabos tônicos, quando terminados em A, E ou O, podem ser seguidos ou não de S, eles vão receber um acento. Então, aí nós temos alguns exemplos. A palavra pá, a palavra fé, a palavra nó, a palavra gás, pés, pós. Né? Todas essas palavras, elas foram acentuadas, primeiro porque são monossílabos tônicos, né? São monossílabos que são pronunciados com maior intensidade, eles têm uma significação. E eles são terminados em A, E ou O. Né? Aí alguns exemplos que estão grafados com A, E ou O, e outros exemplos que estão grafados com A, E ou O, mas seguidos da consoante S. Então, quando você encontrar palavras monossílabas, que são tônicas, que são terminadas em A, E ou O, seguidos ou não de S, eles vão receber o acento, ok? E agora chegamos nas oxítonas. Lembremos-nos, as oxítonas são palavras cuja sílaba tônica é a última. Né, localiza-se na última posição da palavra. Para que uma palavra seja oxítona, ela tem que ter no mínimo 2 sílabas. Né, por isso a regra diferenciada. Quando é que esses oxítonos vão ser acentuados, gente? Quando eles terminarem em A, E ou O, em ou ens. Né? Esse A, E ou O pode ser seguido ou não de S. Que nem lá a regra dos monossílabos. Mas também oxítonos terminados em ou ens. Isso significa dizer que você precisa observar, porque nem todo oxítono é acentuado, ou vai ser acentuado, assim como nem todo monossílabo tônico vai ser acentuado. Lembrem, os monossílabos tônicos que vão ser acentuados são os monossílabos tônicos terminados em A, E ou O, seguidos ou não de S. Quem são os oxítonos que vão ser acentuados? São os oxítonos terminados em A, E ou O, seguidos ou não de S, não importa. Também os oxítonos terminados em ou ens. Então, por exemplo, na palavra pitu, a palavra pitu não deve ter acento. André, mas pitu, aguardente de cana, lá na propaganda tem acento. Ok, aí pode ser uma questão de marketing, até porque pitu, a marca da aguardente, é substantivo próprio. Mas aí, ou provavelmente alguém que foi registrar a marca não sabia das regras de acentuação gráfica e acabou colocando o acento em pitu. Não importa. Mas pitu, a marca do aguardente de cana, que fique claro,
é uma exceção, uma vez que é um substantivo próprio e foi registrado dessa maneira. A gente não sabe se é marketing ou se foi erro, mas foi registrado dessa maneira. Pitu, aquele camarãozinho de água doce que a gente chama, né, aqui no Nordeste, a palavra pitu, substantivo que é comum, ele não deve ser acentuado, porque embora ele seja um oxítono, mas ele é terminado em U. E os oxítonos terminados em U estão fora da regra de acentuação gráfica dos oxítonos. Quem são os oxítonos que devem ser acentuados? Os oxítonos que são terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, e os oxítonos terminados em ou ens, ok? Então, aí a gente tem alguns exemplos. Cajá, atrás, café, bebês, cipó, propôs, além, porém, armazéns, parabéns. Vejam que todas essas palavras, ou todos esses vocábulos, vocábulo é palavra, gente, todos esses vocábulos aí, eles são oxítonos e foram acentuados porque eles se encaixam na regra de acentuação gráfica das palavras oxítonas. Todos eles são terminados em A, E, O, né, as, es, os, em ou ens. Por isso eles foram acentuados. Se eles fossem oxítonos e não tivessem essas terminações, eles certamente não seriam acentuados, tá? Ah, André, mas Jacaraú termina com U, é oxítona e é acentuada. Mas Jacaraú é uma outra história. A Jacaraú é por causa de um hiato com U tônico, mas depois a gente vê isso, tá? Não é porque é oxítona, não. A regra dos oxítonos são essas aí que estão no nosso slide. Cuidado com trem, bens, sem. Não levam acento porque são monossílabos. Veja, trem, bens, sem, embora terminem com em ou ens, mas não levam acento porque essas palavras elas não podem ser oxítonas uma vez que elas são monossílabas. E aí, para acentuar monossílabo, a gente tem que voltar para a regra anterior. Sim, André, mas trem, bens são monossílabos tônicos. Sim, são monossílabos tônicos, mas não são terminados em A, E, O, as, es ou os. Então, não entram na regra da acentuação. Levam acento agudo ou circunflexo todos os proparoxítonos da língua portuguesa. A gente já disse isso, né? E aí tem mais exemplos. Lâmpada, êxodo, abóbada, rápido, córrego, né? Agora chegou a hora dos paroxítonos, gente. As regras dos paroxítonos, elas são, assim, um pouco mais numerosas. Então, vamos olhar aí bem direitinho para a gente aprender. Quem é que vai levar os acentos, né? Acento quando for paroxítono. Então, lembre-se, primeiro que você tem que entender, paroxítono é aquela palavra cuja sílaba forte é a penúltima. Dentre essas milhares de palavras paroxítonas que existem na nossa língua portuguesa, quais são os paroxítonos que vão levar acento? Aqueles que terminarem com as letras R, N, X e L. Vamos ver aqui alguns exemplos. Revólver, tórax, próton, fácil, né? Cuidado aí com pólen, hífen, né? Porque vai ficar pólens, hífens. O que aconteceu aí? Por que que eles não receberam, né? A forma no plural não recebeu acento, porque tem o S aí no final. Então, para que o paroxítono receba acento, ele precisa terminar em R, N, L ou X, né? Se tem aí um NS, então já não entra nessa regra, ok? Por isso que as formas no plural de pólen e de hífen não receberam acento. Também vão levar acento as palavras paroxítonas terminadas em I ou IS. E aí você tem alguns exemplos: júri, caque, lápis, tênis, né? Veja que essas palavras são paroxítonas, são terminadas em I ou IS, por isso receberam acento,
Cuidado com os prefixos terminados em I e R, né? Semi, anti, hiper, super, porque aí são prefixos, então eles não são acentuados, tá? André, mas semi, né? Semi é paroxítona, termina em I, sim, mas semi é um prefixo. A mesma coisa, anti, hiper e super. Né? Embora estejam aí, sejam paroxítonas, sejam terminados em R, como a gente viu na regra anterior, ou em I, como a gente está vendo aí nessa regra, mas eles são prefixos, por isso não são acentuados. Levam também acento os paroxítonos que são terminados em an, ans, ão ou ãos. E aí você tem alguns exemplos: imã, imãs, órfão, órfãos. Né? Lembrem-se que tio não é acento, é uma marca de nasalidade. Né? Quando a gente fala pelo nariz, o som sai pelo nariz. Né? Isso é um som nasal. Esse tio, ele é uma marca de nasalidade, ele não é um acento. Ai, André, a palavra vai ter 2 acentos. Não, não tem 2 acentos. Isso daí esse tio é uma marca de nasalidade. Também levam acento os paroxítonos terminados em us, não é us, tá? E uns. Como bônus, ônus, álbum, álbuns. Os paroxítonos terminados em PS, como kelps, bíceps, fórceps, tríceps, quadríceps. Levam acento também os paroxítonos terminados em ditongos, mágoa, régua, história, tênue, ódio. E aí, de acordo com um novo acordo ortográfico, leva acento a vogal tônica dos ditongos abertos em EI e OI quando em vocábulos oxítonos. Antigamente, gente, a palavra ideia, por exemplo, tinha esse ditongo aberto EI, né? E aí tinha acento. Mas de acordo com o novo acordo ortográfico, esses ditongos abertos, EI e OI, eles só serão acentuados se eles estiverem em palavras oxítonas. Ideia não é oxítona, é paroxítona. Então, o acento de ideia desapareceu. Então, aí você tem alguns exemplos de ditongos abertos, EI e OI, quando estão em oxítonos. Por isso, eles recebem o acento. Anéis, papéis, lençóis, herói, dói. Leva acento a vogal tônica do ditongo aberto, el. Chapéu, véu, ilhéu. Então, chapéu não é acentuada porque ela é oxítona, não. É acentuada porque ela tem um ditongo aberto na última sílaba, né? Os ditongos abertos EI e OI não são mais acentuados quando aparecem em vocábulos paroxítonos. Eu já falei isso. Então, memorize, por favor. Ideia, epopeia, apoio, jiboia, assembleia. Né? Todas essas palavras perderam o acento, porque esses ditongos abertos em EI e OI, eles estão da penúltima sílaba. Eles são paroxítonos, né? Então, por causa disso, eles não recebem mais acento. Normalmente, na língua portuguesa, quando esses ditongos são fechados, eles não levam acento. Como Europa, sereia, oitavo. Só levam acento, gente, se o ditongo for aberto. Ei, oi, né? Esse eu é fechado, ei é fechado, oi é fechado. Por isso que não leva acento. Da mesma forma, também, se não estiverem na sílaba tônica, não levam acento. Pastéisinhos, chapéuzinhos, anzóizinhos, eles continuam abertos aí, só que eles não estão mais na sílaba forte. Por isso que eles não levam acento nesses exemplos. Levam acento I e U dos hiatos quando forem tônicos, é o caso de jacaraú, por exemplo. Vierem precedidos de vogal, formarem sílabas sozinhos ou com S, e não forem seguidos de NH. Então, juízes, esse I é um hiato, ele é tônico, ele está na sílaba forte, ele é precedido de vogal, né? Ele está sozinho.
e não tem NH depois dele. Então, por isso que juízes tem acento. Miúdo tem acentos. Miúdo tem um U tônico, né? É precedido de vogal, forma sílaba sozinho e não tem NH depois dele. Faísca tá numa sílaba tônica, é precedido de vogal, né? Tá formando sílaba não sozinho, mas com um S que pode, ok, e não tem NH depois dele. Balaústre, mesma coisa de faísca, né? É tônico, é precedido de vogal, tá formando sílaba com um S e não tem NH depois dele, por isso que foi acentuado. Temos aí agora juiz. Por que que juiz, o I de juiz não tem acento como o I de juízes? Porque o I de juízes está sozinho. O I de juiz não está mais sozinho, está com Z. Com Z não pode. Se fosse com S, mas não é com S, aí é um Z. Então não pode ser acentuado. Né? Raul, o U não está sozinho. Embora ele seja um hiato, seja precedido de vogal, esteja na sílaba tônica, mas ele não está sozinho, ele tem um L. Então, com L não rola, né? Não vai. Sair, esse I está com R, né? Então, também não vai receber acento. O I de rainha está na sílaba forte, é precedido de vogal, ele está sozinho, porém, ele está seguido de NH. Veja que depois do I vem o NH. Então, por isso que esse I de rainha não recebe acento. Uma outra observação, não são mais acentuados o I e o U tônico dos hiatos quando precedidos de ditongo em vocábulo paroxítono. O que é isso, André? Aí em baiuca, veja que o U está sozinho, é um hiato, está na sílaba forte. No entanto, o que é que acontece? Ele é um vocábulo paroxítono e esse U, né, que é um hiato, já que ele ficou só, ele está precedido de ditongo. Por isso que baiuca não tem acento, né? A mesma coisa de feiura, de boiuna. Boiuna, feiura, o U está sozinho, está na sílaba forte, ok? É um hiato, mas vejam que esse U desse hiato é precedido de ditongo e está no vocábulo paroxítono. Então, nesse caso, ele também não vai receber acento. Da mesma forma, os hiatos o e e não são mais acentuados. Vou, enjoo, perdoo, abençoo, leem, deem, veem, creem, todos eles têm o e o e repetido, né? E o o repetido, é repetido, ele não recebe mais acento. Antigamente era acentuado, agora não mais. Não se acentua a primeira vogal do hiato ou. Agora se escreve, repetindo, enjoo, vou, perdoo, vou, zou, magou. Né? Desapareceu o trema sobre a letra U em todas as palavras do português, gente. É outra coisa. Trema era aqueles dois pontinhos que a gente colocava em cima do U. Mas eles desapareceram. Permanece apenas nas palavras que forem de língua estrangeira, como Miller, Bündchen, né, Gisele Bündchen, aí tem o trema, porque é uma palavra de origem estrangeira. Os verbos ter e vir, na terceira pessoa do plural do presente e do indicativo, são monossílabos tônicos terminados em "em". Pela regra dos monossílabos, não deveriam ter acento. Entretanto, acentua-se a forma na terceira pessoa do plural para diferenciá-la da forma do singular. O que é que eu estou querendo dizer? Tem e vem. São monossílabos, terminam em "em". Então, pela regra da acentuação dos monossílabos tônicos, eles não deveriam ter acento. Mas o que acontece é o seguinte: quando você fala no singular, ele tem, e quando você fala no plural, eles têm, para você saber se esse tem está no singular ou no plural, o que vai diferenciar é o acento. Então, por isso que a forma na terceira pessoa do plural vai ter acento. Eles vêm, não tem acento, mas eles vêm, tem acento, porque esse vem aí, esse segundo vem, está no plural. Então, para diferenciar o vem do singular e o vem do plural recebeu acento.
Os verbos derivados de ter e vir, como conter, deter, manter, reter, provir, apresentam formas oxítonas e acentuadas na terceira pessoa do presente e do indicativo, acento agudo no singular e acento circunflexo no plural. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Conter. Conter é um verbo derivado de ter. Deter é um verbo derivado de ter. Manter, reter, são todos verbos derivados do verbo ter. O que vai acontecer? No presente do indicativo, na terceira pessoa, né? Se for do singular, vai receber acento agudo. Se for do plural, vai receber acento circunflexo. Para que a gente possa fazer essa diferenciação. Ó. Ele contém, está no singular, acento agudo. Eles contêm, está no plural, acento circunflexo. Ele detém, está no singular, né? No presente do indicativo, no singular. Vai receber acento agudo. Eles detêm, está no presente do indicativo, só que no plural. Aí vai receber acento circunflexo. A mesma coisa com mantém e retém. Ele mantém, ele retém. Presente do indicativo, a forma singular. Terceira pessoa do singular. Recebe acento agudo. Eles mantêm, eles retêm. Terceira pessoa do plural. Então, vai receber acento circunflexo, para a gente poder diferenciar. Não existe mais acento diferencial nas palavras homógrafas. Palavra homógrafa é aquela que tem a mesma grafia e pronúncia, mas o significado é diferente. Por exemplo, para preposição e para verbo. Antigamente, o para verbo tinha acento para diferenciar, hoje em dia não tem mais. Pelo preposição e pelo substantivo. Pelo substantivo é o cabelo, né? O pelo que recobre o corpo dos animais ou o nosso. Antes tinha acento diferencial, agora não tem mais. Polo, substantivo e polo, a antiga união de por mais lo. Então, não tem mais. Atenção, o acento diferencial ainda permanece em alguns casos. Em pode, né, no pretérito perfeito, em por verbo, para diferenciá-los, de pode e de por. Pode, a forma no presente, pode no passado, e por preposição, para diferenciar por do verbo por. E por hoje é só. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, você vai curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo.